O estalo seco do frasco de remédios caindo no chão ecoou pelo apartamento silencioso. Os comprimidos se espalharam como pequenas lágrimas brancas sobre o piso frio. Maria Helena, ainda com o corpo dolorido da cirurgia de quadril, tentou se inclinar para pegá-los, mas a dor foi tão intensa que lhe arrancou um gemido baixo. Ricardo, Carolina, por favor, me ajudem. A voz saiu trêmula, quase um sussurro. Da sala, o filho apareceu com expressão impaciente. A esposa, logo atrás. Em vez de correr em socorro, os dois pararam à porta, braços cruzados, semblantes fechados. Mãe, não somos seus enfermeiros! Ricardo gritou, a voz áspera. É isso mesmo! Completou Carolina, erguendo o queixo. Você não pode depender da gente para tudo. Maria Helena piscou, atônita. Ainda apoiada no andador, sentiu as pernas fraquejarem. O pedido simples, quase instintivo, transformara-se em humilhação. A mulher que dera a vida, que sustentara os estudos, que garantira cada conforto daquela família, agora era tratada como um fardo. Ela respirou fundo, tentando não desabar. Eu só precisava de ajuda para pegar meus remédios. Ricardo bufou, virando as costas. Então contrate alguém. Você tem dinheiro, não tem? Carolina riu com desdém. Se quiser tratamento especial, chame uma enfermeira. Nós não vamos ficar à sua disposição. As palavras perfuraram Maria Helena mais fundo que qualquer bisturi. Ficou imóvel, sentindo o silêncio pesado da casa que um dia fora lar. Horas depois, deitada no quarto, a cena não parava de se repetir em sua mente. A dor no quadril parecia pequena diante da dor que lhe corroía a alma. Como chegara àquele ponto? Onde fora parar o menino que um dia correu para os seus braços, dizendo que não queria dormir sem um beijo de boa noite? A cirurgia de quadril, que deveria ser um recomeço, transformara-se em gatilho para o desprezo. Maria Helena se lembrava das recomendações médicas. Repouso, auxílio constante, cuidados com a medicação. Mas no lugar de apoio, encontrou portas fechadas e vozes frias. Ela pensava no marido falecido, Thomas, e no quanto ele teria sofrido se presenciasse aquilo. Nosso filho jamais nos deixará sozinhos, ele dizia. Ah, se ele soubesse. No dia seguinte, Maria Helena reuniu forças para preparar o próprio café. O simples ato de levantar-se, apoiar-se no andador e alcançar a chaleira parecia uma maratona. Enquanto despejava a água fervente no coador, lágrimas lhe desciam silenciosas. Até quando vou implorar por cuidado? Murmurou. O cheiro forte do café espalhou-se pelo ambiente, trazendo lembranças de tempos em que a mesa era cheia, as risadas ecoavam e o coração transbordava. Agora, só restava eco. De repente a campainha tocou. Era Zuleide, vizinha de longa data. Minha amiga, você está pálida. Precisa de ajuda? Maria Helena sorriu com esforço. Preciso, sim, de alguém que me enxergue. Zuleide entrou, recolheu os comprimidos ainda espalhados no chão, organizou a cozinha e, sem dizer muito, ofereceu apenas presença. Aquele gesto simples devolveu a Maria Helena algo que os próprios filhos lhe negavam: humanidade. Naquela noite, deitada novamente, Maria Helena encarou o teto escuro. O coração pesava, mas junto da tristeza nascia uma centelha de decisão. Não sabia ainda como, mas não seria mais tratada como peso morto. O eco das palavras do filho ainda a feriam. Não somos seus enfermeiros. Mas pela primeira vez, ela deixou escapar um sussurro firme. Então eu serei minha própria força. E foi assim, no silêncio do quarto, que Maria Helena começou a escrever, sem papel e sem caneta, o primeiro capítulo da sua transformação. A cirurgia de quadril de Maria Helena tinha sido delicada, mas bem-sucedida. O médico alertara: o sucesso dependeria dos cuidados posteriores. Repouso, fisioterapia, apoio constante. A recuperação é tão importante quanto o procedimento, ele frisou. Maria Helena acreditou que poderia contar com a própria família. Estava enganada.
Enquanto ajeitava-se no sofá da sala, lembrava-se do dia em que recebera o diagnóstico. O desgaste do quadril já era avançado e a operação não podia ser adiada. Ricardo e Carolina estavam presentes quando o médico explicou tudo. Ele falou sobre a necessidade de paciência, atenção e zelo. Não se preocupe, mãe. A senhora vai ter todo o cuidado do mundo, Ricardo disse naquele dia quase teatral. Carolina assentiu, apertando o celular contra a bolsa. Pode deixar, doutor. Vamos nos revezar. As palavras agora ecoavam como zombaria. A promessa de cuidado nunca se cumprira. Desde que voltara para casa, Maria Helena se sentia invisível. No silêncio do apartamento, as lembranças a levavam de volta a décadas antes. Recordava quando Ricardo ainda era menino. Lembrava-se do uniforme escolar amarrotado, do lanche simples embrulhado em guardanapo, dos dias em que saía mais cedo do trabalho para assistir às apresentações do filho. Era ela quem vibrava na plateia, quem secava as lágrimas nos dias de derrota, quem acreditava nos sonhos dele. Thomas, o marido, fizera questão de dar a Ricardo todas as oportunidades. Trabalhava dobrado, economizava em tudo para garantir escola particular, cursos, viagens de estudo. Quando faleceu, deixou um seguro que Maria Helena administrou com sacrifício, sempre priorizando o filho. Ela recordava o olhar de orgulho de Thomas. Nosso filho vai ser alguém grande, Helena. Tudo o que estamos fazendo vale a pena. Maria Helena suspirou. Será que Thomas imaginava que ser alguém grande significaria ser alguém incapaz de estender a mão à própria mãe? As primeiras semanas após a cirurgia foram uma batalha silenciosa. Cada movimento era difícil. O simples ato de se levantar da cama exigia esforço sobre-humano. Ricardo e Carolina, no entanto, sempre tinham uma desculpa: reunião no trabalho, compromisso social, dor de cabeça, preguiça. Na prática, Maria Helena contava apenas com o andador e com a boa vontade da vizinha Zuleide, que vinha sempre que podia. Você precisa se cuidar, amiga, dizia Zuleide, ajeitando travesseiros no sofá. Não pode depender deles. Maria Helena sorria amargo. Mas eles são minha família. Quem mais deveria cuidar de mim? O silêncio da amiga era resposta suficiente. Numa noite, Maria Helena acordou com dores fortes no quadril. Precisava tomar o analgésico, mas o frasco estava no criado mudo, fora de alcance. Chamou pelo filho que estava no quarto ao lado. Ricardo! Filho! O rapaz apareceu de cara fechada. De novo, mãe, eu preciso dormir. Só o remédio. Por favor. Ricardo pegou o frasco, jogou-o sobre a cama e saiu sem dizer nada. Carolina da porta completou. Isso não pode virar rotina. Se continuar assim, vai ter que contratar alguém. Maria Helena engoliu o comprimido com lágrimas. A dor no corpo parecia menor do que a ferida no coração. Na manhã seguinte, decidiu sentar-se com o filho. Ricardo, eu não entendo. O que fiz para merecer tanta frieza? Ele desviou o olhar. Mãe, eu tenho minha vida. Não posso viver em função de você. E quando você era pequeno, eu também tinha minha vida. E escolhi viver em função de você. As palavras ficaram suspensas, pesadas. Ricardo não respondeu. Carolina, impaciente, cortou o silêncio. Maria Helena, não dramatize. Todo mundo envelhece. Aceite que precisa pagar por ajuda. Maria Helena sentiu a garganta fechar. Ali estava a diferença. Ela dera tudo por amor e agora só recebia cálculo e frieza. Naquela noite, enquanto a dor insistia, ela se lembrou do conselho do médico. Recuperação é cuidado constante. Entendeu com amargura que talvez seu corpo estivesse em recuperação, mas sua alma sangrava. E sangrava não pela cirurgia, mas pelo abandono. E foi nesse ponto que Maria Helena percebeu. Algo dentro dela precisava mudar. Os dias seguintes só confirmaram os temores de Maria Helena. Cada gesto simples transformava-se em motivo de irritação para Ricardo e Carolina. Se pedia um copo d'água, vinham as caretas.
Se precisava de ajuda para levantar-se, escutava resmungos. Numa manhã tentou preparar o próprio café. O corpo ainda enfraquecido não acompanhava a vontade. Deixou a chaleira escorregar e a água respingou pelo fogão. Carolina entrou na cozinha naquele instante, olhos semicerrados. Sério, Dona Maria Helena? Não consegue nem fazer um café sem deixar sujeira? Disse, pegando um pano de qualquer jeito. Daqui a pouco vai botar fogo na casa. Maria Helena baixou a cabeça como uma criança repreendida. Foi sem querer. Pois trate de se controlar, porque eu não vou viver de faxineira aqui. O comentário atravessou o coração de Maria Helena. A própria nora a chamando de peso, dentro da casa onde ela mesma a ajudara a pagar. No almoço daquele mesmo dia, Ricardo chegou atrasado. Encontrou a mãe sentada à mesa aguardando. Ela tinha preparado uma refeição simples, mesmo com esforço. O filho olhou para os pratos e torceu o nariz. Só isso? Perguntou em tom ácido. É o que consegui fazer. Ainda não posso me esforçar muito. Ricardo empurrou a cadeira com força e se levantou. Carolina, vamos comer fora. Não vou viver de arroz sem tempero. Carolina levantou-se em seguida pegando a bolsa. Antes de sair, lançou um olhar frio para a sogra. Melhor descansar, Dona Maria Helena. Evita vexame. O som da porta batendo ecoou pela sala. Maria Helena ficou sozinha, diante da comida que perdera o sabor antes mesmo da primeira garfada. Numa tarde chuvosa, a situação chegou ao limite. Maria Helena precisou ir à farmácia para buscar os medicamentos. Pediu que Ricardo a acompanhasse, já que o trajeto era difícil. Agora não, mãe. Estou ocupado, disse ele mexendo no celular. Filho, são meus remédios. Eu não consigo carregar peso. Então peça um táxi. Você tem dinheiro, não tem? Carolina, sentada no sofá, soltou uma risada curta. Ricardo, você ainda não percebeu? Sua mãe adora bancar a vítima. Maria Helena respirou fundo, tentando conter a lágrima que teimava em cair. Sentiu-se pequena, esmagada pela indiferença. Foi então que Zuleide, ao saber da situação, apareceu com o guarda-chuva. Vamos, amiga, eu te levo. Na farmácia, enquanto a atendente embalava os comprimidos, Maria Helena desabafou. Nunca pensei que meu filho fosse me negar até isso. Zuleide segurou sua mão. Helena, você sempre foi forte, mas talvez esteja na hora de ser forte por si mesma. As humilhações não pararam. Numa noite, quando tentava assistir a novela, Carolina desligou a TV sem cerimônia. Estou cansada desse barulho. A senhora já não dorme cedo? Carolina, eu só queria ver o final do capítulo. Pois leia amanhã no jornal, se é que ainda sabe ler sem óculos. Maria Helena engoliu seco. O silêncio forçado do quarto parecia menos cruel do que a crueldade escancarada da nora. Naquele mesmo fim de semana, durante o café da manhã, Ricardo lançou uma frase que queimou mais do que qualquer dor física. Mãe, sinceramente, não sei como o pai aguentou viver com você. Carolina riu, cúmplice. Pois é, ainda bem que ele não está aqui para ver. As palavras foram como facadas. Maria Helena largou a xícara com as mãos trêmulas e levantou-se devagar, apoiada no andador. Não respondeu. Apenas caminhou até o quarto, onde deixou que as lágrimas corressem livres. Deitada, olhou para o teto e lembrou-se de Thomas. Se você estivesse aqui, nada disso aconteceria. Mas ele não estava. Restava apenas ela, o eco das lembranças e a certeza de que algo precisava mudar. E foi ali, no silêncio da humilhação, que Maria Helena começou a perceber. O problema não era apenas a frieza dos filhos, era também sua própria entrega sem limites. 2 dias depois, a campainha tocou com insistência no apartamento da Vila Mariana. Maria Helena, ainda de camisola, levantou-se com dificuldade e foi até a porta. Zuleide chegou primeiro e, ao abrir, se deparou com 2 homens de jaleco branco, acompanhados de um paramédico uniformizado. Boa tarde. Viemos buscar a paciente Maria Helena Duarte, disse um deles, consultando uma prancheta. Buscar? Zuleide ergueu a voz. Quem autorizou isso?
O homem mostrou um documento com assinatura. Era um pedido de avaliação de incapacidade solicitado por Ricardo e Carolina. Maria Helena arregalou os olhos, apoiada no andador. Eu não autorizei nada. Quem são vocês para entrar na minha casa sem minha permissão? O paramédico se aproximou, tentando soar calmo. Senhora, é só um procedimento de rotina. Se confirmar incapacidade, a senhora receberá tratamento especializado. Tratamento especializado. Aquelas duas palavras gelaram Maria Helena. Sabia muito bem o que significavam. Internação contra a própria vontade. Foi nesse instante que uma voz firme ecoou pelo corredor. Peço licença. Esta senhora está sob minha representação legal. Era o doutor Álvaro, advogado indicado por Vivian, uma conhecida de Zuleide. Ele entrou no apartamento com uma pasta de couro em mãos. Aqui está um laudo médico recente atestando a plena capacidade da senhora Maria Helena, disse, mostrando o documento com carimbo de especialista. Qualquer tentativa de removê-la sem ordem judicial configurará abuso. Os homens se entreolharam, visivelmente constrangidos. Um deles pigarreou. Nesse caso, vamos encerrar por aqui. Poucos minutos depois, deixaram o local. A porta se fechou e o silêncio voltou. Maria Helena respirou fundo, mas as mãos tremiam. Eles realmente tentaram me internar? Zuleide abraçou a amiga. Agora você sabe até onde eles podem ir, mas também sabe que não está sozinha. Álvaro ajeitou os óculos e completou. Precisamos agir rápido. Amanhã revogaremos as procurações e mudaremos o testamento. Quanto antes, melhor. Maria Helena assentiu, a voz embargada. Eu não quero vingança, doutor. Eu só quero ter paz. Paz só existe quando há limites, respondeu ele, e chegou a hora de colocá-los. Naquela noite, Maria Helena deitou-se pensando em cada palavra. O eco de "não somos seus enfermeiros" ainda doía, mas agora vinha acompanhado de uma nova frase. Paz só existe quando há limites. Ela percebeu que durante toda a vida dera sem medir. Nunca estabelecera fronteiras. Talvez por isso, agora, fosse vista apenas como uma fonte inesgotável de sacrifício. Ao fechar os olhos, murmurou para si mesma. Eu também mereço respeito. Enquanto isso, em Alphaville, Ricardo e Carolina discutiam. Como ela conseguiu um advogado tão rápido? Ricardo explodiu, andando de um lado para o outro. Carolina sentou-se no sofá, batendo o salto contra o chão. Se o caminho da saúde não funcionou, vamos pelo financeiro. Aposto que ainda há contas em nome dela. Você acha que conseguimos reverter? Perguntou Ricardo, a voz carregada de incerteza. Carolina sorriu de lado. Sempre há um jeito, basta provar que ela não está em pleno juízo. Ricardo respirou fundo, massageando as têmporas. Pela primeira vez, parecia perceber que a batalha contra a própria mãe não teria volta. Na Vila Mariana, Maria Helena observava a noite pela janela. As luzes da cidade brilhavam distantes. Sabia que as próximas semanas seriam turbulentas. Mas dentro dela, algo diferente havia nascido. A coragem de dizer não. E essa coragem, ela sentia, seria sua maior arma. Na manhã seguinte, Maria Helena e Zuleide chegaram ao escritório do Dr. Álvaro. As paredes cobertas de livros, o ar de seriedade e o cheiro de café fresco davam a sensação de que aquele era um lugar de decisões definitivas. Maria Helena sentou-se diante da mesa de mogno com o coração acelerado. Álvaro abriu a pasta de couro e explicou. Hoje vamos revogar as procurações que davam poderes ao Ricardo e à Carolina sobre suas contas. Em seguida, alteraremos a procuração de saúde, deixando-a em seu nome e, em caso de necessidade, em nome de alguém de confiança. Maria Helena olhou para o lado, os olhos marejados. Quero que seja a Zuleide. Ela sempre esteve ao meu lado. A vizinha arregalou os olhos, surpresa, mas assentiu em silêncio. Depois, continuou Álvaro, revisaremos o testamento. O imóvel de Alphaville sairá da lista de herdeiros. Parte das aplicações financeiras será destinada a um fundo de estudos para Gabriel.
Maria Helena fechou os olhos por um instante, a imagem do neto enchendo sua mente. Ele é o único que nunca me tratou como peso. Quero garantir o futuro dele. Assinatura após assinatura, página após página, Maria Helena sentia como se retirasse correntes de seus pulsos. Cada traço da caneta era um pedaço de liberdade recuperada. Ao final, Álvaro recolheu os papéis. Agora, dona Maria Helena, a senhora não está mais refém. No caminho de volta, dentro do carro de Zuleide, ela suspirou fundo. Amiga, não quero vingança, só quero paz. E paz é o que você está conquistando, respondeu Zuleide, apertando a mão dela. E você que está acompanhando essa história? De onde está assistindo agora? Me conta nos comentários, quero muito saber. E me diga também, o que faria se estivesse no lugar da Maria Helena? Continuaria suportando humilhações ou teria coragem de agir como ela? Aproveita esse momento, deixa o like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que precisam ouvir. Naquela mesma noite, Ricardo recebeu uma ligação do gerente do banco. Senhor Ricardo, informo que todas as procurações foram revogadas. Somente sua mãe pode movimentar as contas. A notícia caiu como uma bomba. O quê? Gritou ele, batendo na mesa. Carolina, ao ouvir, largou o celular. Não pode ser. Ela realmente cortou a gente. Ricardo andava de um lado para o outro furioso. Isso não vai ficar assim. O que você construiu até hoje, Ricardo? Carolina disparou. Tudo veio dela. Você só sabe cobrar. O silêncio pesado que se seguiu era a verdade que ele não queria ouvir. Enquanto isso, Maria Helena preparava uma sopa simples em sua cozinha. O cheiro suave enchia o ambiente, trazendo memórias de quando cozinhava para a família reunida. Agora, porém, a refeição era só para ela e Zuleide. Gabriel chegou pouco depois da faculdade. Vó, o que aconteceu? O papai está uma fera. Maria Helena sorriu com serenidade. Aconteceu que eu decidi viver a minha vida. Gabriel a abraçou com força, orgulhoso. A senhora é mais forte do que imagina. Naquela noite, deitada em paz, Maria Helena teve a primeira noite de sono tranquilo desde a cirurgia. E compreendeu, recuperar-se não era apenas questão de corpo, era também questão de alma. Ricardo não pregou os olhos naquela noite. Caminhava de um lado para o outro pelo quarto em Alphaville, enquanto Carolina, deitada, mexia no celular com expressão irritada. Ficar andando não resolve nada, disse ela, sem erguer os olhos. Precisamos agir. Ricardo esfregou a testa. Ela não pode simplesmente apagar a gente da vida dela, aquela casa, aquele dinheiro. Sempre fizeram parte do que conquistamos. Carolina largou o celular e sentou-se na cama. Conquistamos? Foi ela quem deu tudo. Você só gastou. Ele a encarou, mas não respondeu. Em vez disso, no dia seguinte chamou Gabriel para uma conversa. O rapaz chegou com um olhar desconfiado. Sentou-se na sala sem tirar a mochila dos ombros. O que vocês querem? Ricardo tentou começar com calma. Filho, sua avó não está bem. Desde a cirurgia anda tomando decisões sem pensar. Tirou nosso acesso às contas, mudou o testamento. Isso não é normal. Carolina completou com voz doce, mas carregada de veneno. Nós só queremos protegê-la. Gabriel cruzou os braços. Eu estive com ela. Está mais lúcida do que vocês dois. Ricardo sentiu o golpe. Se continuar assim, pode prejudicar até você. Carolina colocou a mão no ombro dele. Você é o neto querido. Se conversar com ela, pode fazê-la mudar de ideia. Gabriel afastou-se firme. Convencê-la a quê? A continuar sendo tratada como peso? Não contem comigo. Ricardo cerrou os punhos. Cuidado, Gabriel. Sou seu pai e eu sou seu filho, mas também sou neto dela. Não vou ser cúmplice da crueldade. Ele saiu batendo a porta, deixando os dois em silêncio. Naquela mesma tarde, Maria Helena ouviu a campainha e abriu a porta para o neto. Vó, eles tentaram me usar contra você. Ela suspirou, como quem já esperava. Disseram que estou confusa? Exatamente. Maria Helena apertou a mão do neto. Gabriel, eu nunca estive tão consciente.
E agora sei quem realmente está ao meu lado. O jovem sorriu, emocionado. Sempre estarei. Enquanto isso, em Alphaville, Carolina servia café para Ricardo, que estava abatido. O Gabriel não vai colaborar. Está claramente contra nós. Ricardo bateu a xícara na mesa. Então só nos resta um caminho: contestar legalmente. Você fala em colocar sua própria mãe num tribunal? Ela perguntou, arqueando a sobrancelha. Ricardo respirou fundo. Se for preciso, sim. Carolina sorriu de canto. Então prepare-se. Vamos expor cada detalhe que nos favoreça. Naquela noite, Maria Helena voltou a se deitar mais tranquila. O apoio do neto dava forças que nem ela sabia que tinha. No entanto, também sabia que uma nova batalha estava prestes a começar. O silêncio do quarto foi quebrado por um pensamento firme. Se quiserem me destruir, terão que me enfrentar de frente. Ela fechou os olhos e, pela primeira vez, não sentiu medo. Sentiu determinação. A intimação chegou numa manhã cinzenta. Maria Helena, sentada na varanda com uma manta sobre as pernas, leu e releu as linhas secas. Audiência preliminar, para avaliar sua capacidade de administrar os próprios bens. O coração acelerou, mas não de medo. Era indignação. Quando Gabriel chegou, ela mostrou o papel. Eles querem me declarar incapaz. O neto apertou os punhos. Isso é baixo demais. Que tentem, respondeu ela, mas não vão me derrubar. 2 dias depois, o Fórum da Barra Funda era palco do reencontro. Ricardo e Carolina entraram de mãos dadas, acompanhados de um advogado de terno impecável. Maria Helena chegou com Gabriel e a advogada doutora Lúcia, indicada por Viviane. O juiz abriu a sessão. Estamos aqui para analisar a alegação de incapacidade da senhora Maria Helena Duarte, 68 anos. Ricardo foi o primeiro a falar. Meritíssimo. Minha mãe não tem condições de gerir o patrimônio. Após a cirurgia, passou a agir de forma confusa, bloqueou contas, nos privou de recursos. Carolina completou, a voz doce. Só queremos protegê-la. Maria Helena ergueu o queixo. Meritíssimo. Passei a vida inteira sustentando essa família. Quando precisei de ajuda, fui tratada como um estorvo. Isso não é cuidado, é abandono. Gabriel pediu a palavra, emocionado. Eu vi minha avó implorar por ajuda no chão, enquanto meu pai e minha mãe diziam que não eram enfermeiros. Ela não está confusa. Está cansada de ser humilhada. O juiz o interrompeu, mas a mensagem já estava no ar. O advogado de Ricardo exibiu papéis. Aqui estão mensagens enviadas em horários aleatórios, pedindo bloqueio de contas de forma súbita, indícios de desorientação. Doutora Lúcia reagiu de imediato. Tenho aqui comprovantes de que Ricardo e Carolina estavam há meses sem pagar a hipoteca da casa onde vivem, apesar de altos salários. Maria Helena apenas reagiu ao descaso. O juiz examinou os documentos. Ricardo se remexia na cadeira, suando. De repente, ele explodiu. Você sempre jogou na minha cara o que deu, o que pagou. Nunca bastava amar, tinha que ser a salvadora. Maria Helena fechou os olhos. Quando os abriu, havia firmeza. Eu nunca quis ser mártir, quis ser mãe, mas você transformou meu amor em dívida. Carolina tentou intervir. Maria Helena, vamos resolver em família. Família? Interrompeu a idosa, firme. Família não grita que não é enfermeira quando a mãe implora por ajuda. Família não tenta internar à força. O silêncio tomou conta da sala. O juiz pigarreou. Após ouvir os lados e analisar as provas, este tribunal reconhece que Maria Helena Duarte possui plena capacidade. O processo de interdição será arquivado. Ricardo baixou a cabeça, o rosto vermelho. Carolina desviou o olhar, mordendo os lábios. Maria Helena se levantou devagar, apoiada na bengala. Olhou para o filho e a nora. Vocês perderam muito mais do que bens. Perderam a chance de me honrar. Deu as costas e caminhou até a saída. Gabriel ao lado. Na rua, sob o céu nublado, o neto perguntou: Vó, a senhora está bem? Ela sorriu, cansada, mas serena. Estou livre, meu neto. Finalmente livre. E naquele instante, compreendeu.
O verdadeiro julgamento não acontecera no fórum. Acontecia dentro dela, e a sentença era clara. Depois de uma vida inteira de entrega, finalmente escolhera a si mesma. O fórum ficou para trás, mas o peso das últimas semanas ainda ecoava no corpo e na alma de Maria Helena. Nos dias seguintes, ela decidiu dar passos concretos rumo à liberdade. Com a ajuda da doutora Lúcia, agilizou a transferência definitiva da casa de Alphaville e a venda de um terreno antigo que mantinha parado. Quando Gabriel foi visitá-la, encontrou-a mexendo em caixas de mudança. Vó, o que está acontecendo? Estou recomeçando, meu neto. Não quero mais viver em lugares que me lembram dor. Quero um cantinho só meu, pequeno, mas cheio de paz. Gabriel sorriu emocionado. A senhora merece. Na nova casa, um sobrado simples perto do centro, Maria Helena parecia renascer. As paredes claras refletiam a luz do sol da manhã, e o pequeno quintal guardava espaço para plantas. No primeiro dia, ela e Gabriel plantaram juntos uma muda de ipê amarelo. Esse ipê vai florescer na primavera, disse o rapaz, acomodando a terra com as mãos. Vai ser como a senhora, um recomeço. Maria Helena olhou para o neto e sorriu. Recomeço é isso, Gabriel. Plantar de novo, mesmo depois de tantas quedas. As lembranças, no entanto, ainda surgiam. À noite, deitada em sua nova cama, ela se pegava pensando no marido falecido. Um dia encontrou, entre papéis antigos, uma carta guardada há décadas. A caligrafia trêmula dizia: Helena, nunca esqueça, amor não se implora, amor se cultiva. Ao ler, lágrimas deslizaram. Thomas parecia falar diretamente com ela, mesmo após tantos anos. Guardou a carta no peito, sentindo-se finalmente em paz. Enquanto isso, em Alphaville, Ricardo e Carolina viviam em silêncio. As paredes, antes cheias de ostentação, agora pareciam sufocar. Ricardo passava horas trancado no escritório. Carolina desabafava em telefonemas cheios de amargura. Não falavam de Maria Helena, mas sabiam que tinham perdido não só patrimônio, mas também qualquer respeito que ainda restava. Certa tarde chuvosa, Gabriel levou a avó para conhecer uma cafeteria perto da faculdade. Sentados à mesa, riram juntos de pequenas histórias. O neto então perguntou: Vó, a senhora não sente falta de como era antes? Maria Helena pensou, mexendo a colher no café. Sinto falta do que sonhei, não do que vivi. Sempre imaginei uma família unida, mas aprendi que nem sempre o sangue garante afeto. Gabriel segurou a mão dela. Mas eu estou aqui. Ela sorriu com ternura. E isso é mais do que suficiente. No quintal, dias depois, o ipê começou a dar os primeiros brotos verdes. Maria Helena se aproximou, tocou delicadamente as folhas novas e murmurou: É assim que a vida nos ensina. Podemos ser podados, quebrados, mas, se a raiz for forte, sempre voltamos a florescer. Naquele instante, sentiu-se inteira. Não precisava de aplausos nem da aprovação de quem a feriu. Precisava apenas da própria paz e da certeza de que, apesar de tudo, havia recomeçado. Meses se passaram desde o julgamento. Maria Helena já caminhava sem bengala, o quadril recuperado e o coração mais leve. O ipê amarelo no quintal florescia, espalhando pétalas douradas pelo chão, como se celebrasse a vitória silenciosa de uma mulher que escolhera a si mesma. Certa manhã, enquanto tomava café coado, recebeu uma mensagem inesperada no celular. Era de Ricardo. Mãe, espero que esteja bem. Sinto falta de você. Maria Helena permaneceu olhando para a tela por alguns segundos. Um aperto veio no peito, mas logo deu lugar à serenidade. Sabia que ainda amava o filho, mas também compreendia. Não podia mais sacrificar sua paz na tentativa de resgatar quem não queria mudar. Guardou o celular na gaveta e voltou a beber seu café, olhando para o ipê. Naquela tarde, Gabriel apareceu, trazendo pão de queijo fresco. Sentaram-se na varanda e ficaram observando as flores amarelas caírem com o vento. Vó, sabe o que eu percebo? Disse ele. A senhora parece mais jovem agora do que antes da cirurgia.
Maria Helena sorriu. Não é juventude, meu neto. É liberdade. Gabriel apertou a mão dela. O que a senhora aprendeu com tudo isso? Ela respirou fundo. Aprendi que amor sem respeito vira prisão. E que, se a gente não se escolhe, acaba sendo engolido pela ingratidão dos outros. Naquela noite, escreveu no diário. Durante anos, confundi dar com receber. Entreguei tudo, acreditando que isso me traria amor. Mas amor não se implora, não se compra, não se arranca à força. Amor é escolha. Hoje, finalmente, escolhi a mim mesma. Ao terminar, fechou o caderno com lágrimas que não eram de dor, mas de gratidão. E você que ouviu essa história até o fim, já parou para pensar quantas vezes abriu mão de si mesmo em troca de um pouco de afeto? Quantas vezes silenciou diante da ingratidão, acreditando que suportar era a única forma de ser amado? Maria Helena descobriu que respeito não se pede de joelhos, se impõe com coragem. Ela sofreu, chorou, caiu, mas ao escolher a si mesma, reencontrou a paz. Talvez essa história traga à sua memória situações parecidas. Talvez lembre de pessoas que só sabiam exigir, sem nunca agradecer. Ou talvez desperte em você a coragem de colocar limites, mesmo diante de quem mais ama. Nunca é tarde para dizer basta. Nunca é tarde para florescer de novo, como um ipê amarelo em plena primavera. E agora eu quero falar com você. O que você faria se estivesse no lugar da Maria Helena? Teria coragem de colocar limites no próprio filho? Escreva sua opinião nos comentários. A sua voz pode dar força a outras pessoas que vivem algo parecido. E se essa história te tocou, eu te peço, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. Cada gesto seu ajuda essa corrente de reflexão a alcançar mais pessoas. Naquela mesma noite, Maria Helena fechou o diário, apagou a luz e sorriu. O mundo podia continuar exigindo, mas dentro dela havia paz. E às vezes, a maior vitória não é vencer os outros, é vencer o medo de ser quem você realmente é. Você fez isso com a mão ou pegou em brechó de bairro pobre? A frase atravessou o salão como uma lâmina. Alguns convidados tentaram disfarçar o desconforto com um gole de espumante. Outros congelaram o garfo no ar, sem saber se fingiam normalidade ou aguardavam a próxima cena. Mas dois homens ao fundo não conseguiram conter uma risada abafada, cúmplices do desprezo que ecoava da voz de Bianca. No centro da mesa, Bianca Albuquerque, a noiva milionária, erguia o queixo com arrogância. O vestido de seda azul refletia as luzes do restaurante mais caro de Campinas. O noivo, Yuri Mendes, sentiu o estômago revirar. Ele conhecia aquele tom. Era a mesma voz fria que usava quando queria diminuir alguém. Só que dessa vez havia escolhido a pior pessoa possível. No canto da mesa, de vestido florido já gasto, Dona Lourdes, a mãe de Yuri, baixou os olhos. Segurava entre as mãos uma toalha de crochê com flores amarelas, presente feito ponto por ponto nas últimas semanas. Cada detalhe era um pedaço da sua vida, uma forma de dizer ao filho: eu estive com você em cada passo. Mas diante da pergunta de Bianca, apenas sorriu sem graça, como quem tenta esconder a própria dor. O silêncio se espalhou, pesado. O garçom que trazia uma bandeja com vinhos importados recuou discretamente e sumiu entre as mesas. O jantar de noivado, até então marcado por brindes e risadas, havia ganhado uma sombra. Poucos minutos antes, o ambiente era outro. Lustres de cristal refletiam nas taças. Violinos tocavam baixo. E os convidados, empresários, advogados e políticos, conversavam sobre investimentos e viagens. Bianca parecia viver um sonho, todos os olhares voltados para ela. A filha única dos Albuquerque, noiva de um advogado promissor. Yuri, no entanto, não conseguia relaxar. Entre os discursos sobre negócios e a ostentação, seus olhos sempre voltavam para a mãe, sentada em silêncio na ponta da mesa. Lourdes parecia deslocada. Não sabia qual garfo usar.
Tampouco entendia as palavras em francês ditas pelo sommelier. Ainda assim, estava ali, orgulhosa do filho que havia vencido tantas batalhas. Ela havia viajado 6 horas de ônibus desde Itajubá, Minas Gerais, para chegar a Campinas. Levava consigo apenas uma sacola de pano onde guardava o presente. Na cabeça repetia: espero que eles gostem. É simples, mas é de coração. Enquanto isso, do outro lado da mesa, os pais de Bianca falavam sobre a nova casa em Campos do Jordão e o sonho de abrir uma filial da empresa em Miami. O contraste era gritante. De um lado, luxo e ambições globais. Do outro, uma mulher que havia lavado roupas alheias a vida inteira para criar um filho. Yuri sentia o peso desse abismo. Lembrava-se de quando estudava à noite depois de um dia inteiro no mercadinho, e da mãe costurando para comprar seus livros usados. Cada conquista dele era fruto do sacrifício dela. O presente ainda descansava nas mãos de Lourdes, mas antes que pudesse entregá-lo, a frase de Bianca já havia feito seu estrago. Alguns riram, outros se calaram, e Yuri, dividido entre o amor e a vergonha, começava a perceber que aquela noite mudaria o rumo de sua vida para sempre. Em Itajubá, no sul de Minas, as ruas de paralelepípedo guardavam a história de Dona Lourdes Mendes. Mulher de poucas palavras, mãos calejadas e costas arqueadas de tanto carregar bacias de roupa, ela sustentou o filho sozinha, desde que o marido partiu cedo demais, vítima de um acidente de moto. Não havia luxo, nem conforto. A casa simples de 2 cômodos, erguida em um terreno emprestado, era onde Lourdes transformava dureza em afeto. O fogão a lenha sempre tinha café coado em pano, e a comida era básica: arroz, feijão e, quando sobrava algum dinheiro, frango desfiado ou carne moída. Para ela, o importante era que Yuri nunca fosse dormir com fome. Desde pequeno, o menino mostrava inteligência fora do comum. Gostava de livros, mas os poucos que tinha vinham de doações ou feiras de usados. Lourdes, analfabeta até os 40, aprendeu a juntar letras junto com o filho, rabiscando em cadernos velhos enquanto lavava roupa para fora. Um dia você vai ser doutor, meu filho, dizia sempre como uma oração. Doutor de quê, mãe? Doutor de gente importante. Mas, acima de tudo, alguém que nunca esqueça de onde veio. Essas palavras se tornaram um mantra para Yuri. Para pagar os estudos, Lourdes costurava roupas à noite, consertava barras de calça, fazia bainhas e remendos. Dormia muitas vezes, debruçada sobre o tecido, mas bastava o filho chegar que ela sorria, como se todo o cansaço fosse apagado. Yuri cresceu nesse ambiente de luta. Aos 15 anos, conseguiu emprego em um mercadinho, carregando caixas e arrumando prateleiras. Voltava exausto, mas ainda estudava. Lourdes, à mesa com uma vela acesa para economizar energia, esperava com sopa simples e um ouvido atento. Com esforço, ele conseguiu uma bolsa em uma faculdade de direito em Campinas. O orgulho da mãe não cabia no peito, mas também havia medo. Sabia que o filho deixaria Itajubá para viver em outro mundo. No dia da despedida, ela colocou uma toalha de crochê na mala dele. É para você se lembrar da sua mãe quando a saudade apertar. Mãe, eu nunca vou esquecer da senhora. Os anos seguintes foram de distância. Yuri ligava quando podia. Falava das provas, dos estágios, dos amigos novos. Lourdes ouvia com atenção. Mas ao desligar, sentava-se na cadeira de balanço e ficava olhando para o vazio, tentando preencher o silêncio com lembranças. Quando ele apresentou Bianca pela primeira vez, Lourdes sentiu a barreira invisível. A moça não escondia o desprezo ao notar as mãos calejadas da sogra. Ainda assim, Lourdes tentou agradar. Preparou um bolo de fubá quando Bianca foi a Itajubá, mas a jovem mal tocou no prato, dizendo que evitava açúcar. Yuri, apaixonado, não percebia. Para ele, Bianca era sofisticada, e aquilo não diminuía o amor que sentia. Lourdes, em silêncio, sabia que não seria fácil.
Foi com esse peso no coração que embarcou no ônibus para Campinas, levando na sacola uma toalha nova, caprichada ponto por ponto. Cada detalhe era uma tentativa de costurar uma ponte entre dois mundos. Ela não imaginava que, ao entregá-la, receberia a maior humilhação da vida. O salão principal do restaurante mais luxuoso de Campinas exalava perfume caro misturado ao aroma dos pratos sofisticados. Guardanapos de linho dobrados, como origamis, decoravam as mesas, e cada convidado parecia ter saído de uma revista de moda. Quando Dona Lourdes entrou, segurando firme a alça da bolsa de pano, a atmosfera mudou sutilmente. Alguns rostos se voltaram, primeiro por curiosidade, depois com incômodo. O vestido florido destoava dos trajes de seda e dos ternos alinhados. O cabelo, preso às pressas em um coque simples, deixava fios brancos rebeldes à mostra. Lourdes, porém, manteve a postura. Caminhou até a mesa central, onde o filho e a noiva a esperavam. "Mãe", disse Yuri, levantando-se para ajudá-la a puxar a cadeira. O gesto era de carinho, mas a ansiedade nos olhos denunciava o receio da reação dos outros. "Boa noite, minha gente", cumprimentou Lourdes, sorrindo com humildade. Alguns responderam com acenos polidos, outros apenas desviaram o olhar. Bianca, sentada ao lado de Yuri, soltou um suspiro audível. "Até que, enfim, achei que não fosse chegar", comentou, forçando um sorriso que mais parecia deboche. Lourdes fingiu não ouvir. Estava ali pelo filho, e nada mais. Mas logo percebeu cochichos ao fundo. Duas mulheres a olhavam de cima a baixo, rindo baixinho. Era impossível não perceber que falavam dela. O garçom aproximou-se com uma garrafa de vinho francês. Lourdes agradeceu, mas pediu apenas água. "Eu não sei nem pronunciar esse nome bonito aí, moço. Uma água tá bom demais." O comentário arrancou risadas abafadas de alguns convidados. Bianca revirou os olhos. "Mãe, aqui não é boteco, tá?" Yuri murmurou, tentando contornar. Lourdes sorriu, engolindo a vergonha. Não queria causar constrangimento. Enquanto os pratos eram servidos, entradas sofisticadas com nomes estrangeiros, Lourdes lembrava da comida simples de Itajubá: feijão fresquinho, angu, galinha do quintal dos vizinhos. Ali, cada garfada vinha acompanhada de termos que ela não compreendia. Enfiou a mão na bolsa de pano, sentindo o tecido da toalha de crochê. Aquilo era a sua âncora. Ensaiara tantas vezes como entregaria o presente que já sabia até as palavras. Mas cada olhar atravessado de Bianca fazia seu coração disparar. Do outro lado da mesa, o pai da noiva falava sobre investimentos no mercado internacional. A mãe dela exibia uma joia de família, orgulhosa. O contraste era gritante. De um lado, luxo. Do outro, uma mulher que criara o filho lavando roupa. "E a senhora, Dona Lourdes?" perguntou um dos tios de Bianca, talvez por educação. "Trabalha em quê?" "Agora já não trabalho mais, senhor. Mas a vida toda foi lavando roupa e costurando. Foi assim que criei o Yuri." A resposta caiu como pedra na água. Silêncio constrangedor. Bianca pigarreou, mudando de assunto, mas não sem antes lançar um olhar atravessado à sogra. Lourdes manteve o sorriso tímido. Não tinha vergonha do que fez. Vergonha teria se não tivesse lutado. Ainda assim, sabia que não pertencia àquele cenário, e no fundo pressentia. Aquela noite não terminaria bem. O jantar seguia seu curso entre taças tilintando e risadas forçadas. Lourdes, com a bolsa no colo, mal tocava na comida. O garfo descansava sobre o prato, e os olhos dela permaneciam fixos no tecido dobrado dentro da sacola. Era como se todo o resto tivesse desaparecido. Criou coragem quando o garçom recolheu os pratos da entrada. Ajeitou-se na cadeira, respirou fundo e puxou a toalha de crochê. Era branca, com flores amarelas bordadas nos cantos e um desenho delicado no centro. Trabalho de semanas, feito entre noites silenciosas e tardes solitárias. Eu trouxe uma lembrança para vocês", disse a voz baixa, mas firme.
Não é nada de luxo, mas foi feito com muito amor. O restaurante pareceu silenciar. Alguns convidados pararam de conversar. Lourdes estendeu o presente em direção a Yuri e Bianca. O filho hesitou, envergonhado com a simplicidade do gesto diante de tantos olhares. Bianca crispou os lábios em um sorriso falso. Olha só, crochê, disse sem entusiasmo. Uma senhora da família Albuquerque arqueou as sobrancelhas e cochichou para a amiga. Isso é presente de casamento ou lembrancinha de feira? A outra riu, abafando mal o som. Yuri se apressou em pegar a toalha. Mãe, que bonito! Você sempre caprichando no crochê. Fiz pensando na nova casa de vocês, para a mesa da cozinha. Lourdes sorriu sem notar a intensidade dos olhares. Bianca não se conteve. Cozinha? Repetiu em tom de deboche. Quer dizer, obrigada, dona Lourdes. É delicado. Os comentários cochichados continuavam. Um rapaz riu alto demais e disfarçou com um gole de vinho. O peso do constrangimento aumentava. Lourdes percebeu os cochichos, mas tentou manter a postura. Para ela, aquele presente era símbolo de afeto. Eu não tenho muito, mas cada ponto aí foi feito rezando pela felicidade de vocês dois. As mãos tremiam, mas a voz carregava sinceridade. Yuri sorriu de canto, dividido entre amor e vergonha. Queria abraçar a mãe, mas a presença de Bianca e da família o paralisava. Bianca respirava fundo. O incômodo se transformava em fúria. Não suportava a ideia de ver sua festa luxuosa marcada por um presente que para ela soava como lembrança de pobreza. Amor, coloca isso de lado, disse empurrando a toalha discretamente para perto da bolsa da sogra. Depois a gente vê onde usar. O gesto foi rápido, mas humilhante. Lourdes baixou a cabeça, tentando disfarçar a dor. O crochê repousava sobre a mesa, esquecido. O silêncio voltou, pesado, cheio de julgamento. Bianca sentia os olhares de alguns convidados que aguardavam para ver até onde ela iria. Era questão de tempo até que a máscara de cordialidade caísse por completo. O clima estava insuportável. Lourdes mantinha o olhar fixo no crochê abandonado sobre a mesa, como se pudesse se esconder dentro dele. O barulho de talheres diminuía, as conversas rareavam. O constrangimento havia tomado conta do jantar. Bianca não conseguia se conter. Quanto mais olhava para o presente, mais sentia que aquilo manchava a imagem que queria exibir diante dos convidados. Isso aqui é um jantar de noivado, não uma feira de artesanato, disse em voz alta para todos ouvirem. Alguns convidados riram, outros ficaram chocados. Yuri gelou por dentro. Bianca tentou interromper, mas ela seguiu. Lourdes respirou fundo. Eu só quis dar algo de coração. Coração? Bianca ergueu as mãos em falso espanto. Ninguém precisa ver essas coisas simples aqui. E num gesto inesperado, levantou-se e deu um tapa no braço da sogra, derrubando a toalha no chão. O salão inteiro silenciou. O som seco da agressão ecoou mais do que a música de violino. Lourdes ficou imóvel por alguns segundos, a mão ainda estendida, como se segurasse o presente. Os olhos marejados denunciavam a dor, mas a boca se manteve fechada. Yuri não sabia o que fazer. O instinto gritava para defender a mãe, mas a pressão dos olhares, o medo de contrariar Bianca e a vergonha o paralisaram. Bianca ajeitou o vestido como se nada tivesse acontecido. Vamos continuar? Disse olhando para os convidados. Não precisamos transformar isso em drama. Mas ninguém retomou a conversa. O silêncio pesava. O garçom parou ao fundo, sem coragem de se aproximar. Lourdes lentamente abaixou-se para pegar a toalha. As mãos tremiam, mas o gesto foi firme. Dobrou o tecido e o colocou de volta na bolsa. Não disse nada. Seu silêncio doía mais do que qualquer palavra. Yuri engoliu em seco. O olhar da mãe, mesmo sem acusação, dizia tudo. De onde você acompanha essa história? Escreve aqui nos comentários sua cidade, eu vou adorar saber. E me diga também, se fosse você, o que faria no lugar do Yuri? Ficaria em silêncio,
preso pelo medo ou defenderia sua mãe diante de todos. Aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar essa história com alguém. Isso ajuda muito para que possamos continuar trazendo histórias que fazem a gente refletir. De volta à mesa, o clima era irrecuperável. Alguns convidados cochichavam, condenando a atitude de Bianca. Outros riam por baixo, como se o espetáculo tivesse valido mais do que a comida. Lourdes, em silêncio, ajeitou o vestido, segurou a bolsa e manteve os olhos fixos no prato. Não chorou, não levantou a voz. Apenas se recolheu. Naquele instante, todos perceberam. A festa havia acabado. O salão continuava mergulhado em silêncio. O som dos violinos parecia distante, quase fora de lugar. O tapa ainda ecoava na memória de todos, como se tivesse parado o tempo. Dona Lourdes ajeitou a bolsa no colo, respirando fundo para conter as lágrimas. O rosto mantinha serenidade, mas os olhos marejados denunciavam a dor. Não queria chorar ali, diante de estranhos. Já bastava a humilhação. Yuri estava paralisado. As mãos suavam sobre o guardanapo e o rosto ardia de vergonha. Não havia se levantado, não havia defendido a mãe. O silêncio dele era mais cruel do que o tapa. Os convidados trocavam olhares incômodos. Alguns se remexiam nas cadeiras, outros cochichavam baixinho. O pai de Bianca pigarreou, tentando dar normalidade. Bem, talvez devêssemos prosseguir com o jantar, mas ninguém tinha apetite. O prato principal foi servido, decorado com molhos sofisticados. Lourdes olhou para a carne diante dela e sentiu o estômago embrulhar. Não tocou em nada. Bianca, indiferente, ergueu o garfo como se nada tivesse acontecido. Forçou um sorriso. Vamos comer, gente. Isso foi apenas um mal-entendido. As palavras soaram ainda mais cruéis. Não havia mal-entendido algum. Havia humilhação. Lourdes permaneceu em silêncio. Em sua mente, imagens antigas surgiam. Yuri pequeno, estudando à luz de vela. Ela costurando até os dedos doerem para comprar livros. Todo aquele esforço para vê-lo engravatado, respeitado. E agora, ele não dizia uma palavra. O garçom aproximou-se para recolher seu prato intocado. Não estou com fome, meu filho. A viagem foi longa. É só cansaço, disse, tentando disfarçar. Mas a verdade é que cada palavra de Bianca havia tirado seu apetite. Yuri, por dentro, gritava. Queria pedir perdão, queria dizer que a mãe era a razão de tudo. Mas o medo o paralisava. Tinha receio de contrariar Bianca, medo de perder o que havia conquistado ao lado dela. E nesse medo, perdeu a chance de ser filho. Bianca, satisfeita com o silêncio, ergueu a taça para propor um brinde. Ao nosso noivado, que essa união seja próspera e cheia de felicidade. Alguns ergueram as taças sem entusiasmo. Lourdes manteve as mãos no colo, imóvel. Não participaria daquele brinde. O jantar seguiu arrastado, sem a leveza inicial. Um a um, os convidados foram se despedindo, deixando para trás cochichos e olhares desconfiados. Para muitos, aquela noite seria lembrada mais pelo escândalo do que pela celebração. Quando tudo terminou, Lourdes levantou-se devagar, olhou para Yuri, mas não disse nada. O silêncio dela era como espelho, mostrando a ele o tamanho da sua covardia. No ônibus de volta, encostou a testa no vidro. A toalha de crochê dobrada na bolsa parecia pesar toneladas. Lá fora, a estrada escura corria, mas dentro dela o tempo havia parado. E Yuri, ao fechar a porta do carro naquela noite, carregava no peito a culpa de não ter defendido a única pessoa que sempre esteve ao seu lado. O restaurante já estava quase vazio. Restavam apenas alguns familiares e garçons recolhendo taças. A toalha de crochê permanecia guardada na bolsa de Dona Lourdes, como se fosse um peso difícil de carregar. Bianca ajeitava o cabelo diante de um espelho de bolso, indiferente ao clima pesado. Para ela, a noite era apenas um tropeço.
O tapa já não parecia nada grave, apenas um gesto para colocar as coisas em ordem. Yuri, inquieto, tentava se aproximar da mãe. Mãe, vamos embora. Eu te levo. Lourdes assentiu, mas antes de dar o primeiro passo, parou. O coração acelerava. Olhou para a mesa onde Bianca ainda estava, altiva, cercada de luxo e silêncio. Os olhos de Lourdes estavam marejados, mas firmes. Já não havia vergonha, apenas dignidade. Eu lavei roupa a vida inteira para criar meu filho. Costurei vestido, remendei calça e com cada centavo comprei caderno para ele estudar. Disse em voz calma, porém firme. Bianca suspirou, revirando os olhos. Dona Lourdes, não precisa se justificar. Mas Lourdes ergueu a mão, pedindo silêncio. Não tô me justificando. Só quero que você entenda uma coisa. Os poucos que ainda estavam no salão se viraram para ouvir. O ar parecia preso. Lourdes respirou fundo e continuou. Você pode ter dinheiro, pode ter vestido caro, pode usar joia no pescoço, mas tem algo que não se compra nem com todo o ouro do mundo. Fez uma pausa. Os olhos dela estavam fixos em Bianca. Você é rica, mas nunca foi nobre. A frase ecoou como sentença. Não era gritada, não vinha com raiva. Era simples, mas cortante, como verdade que não se discute. O silêncio foi absoluto. Bianca congelou, o rosto corado de vergonha. Pela primeira vez naquela noite, não encontrou palavras. Yuri engoliu em seco. As palavras da mãe entraram nele como faca. Era a coragem dela diante da covardia dele. Os poucos convidados que restavam desviaram o olhar de Bianca. Alguns balançaram a cabeça em reprovação. Era evidente que a frase de Lourdes havia encerrado a discussão. Sem esperar resposta, Lourdes virou-se e caminhou até a porta. O barulho de seus passos sobre o piso de mármore soava alto, como um anúncio de partida. Yuri a seguiu, em silêncio, sem ousar tocá-la. Cada passo era um lembrete de que havia falhado. Ao sair, Lourdes respirou fundo o ar frio da noite. Ainda doía, mas havia dito o que precisava ser dito. Sua dignidade permanecia intacta. Dentro do salão, Bianca ficou só, cercada pelo próprio orgulho despedaçado. Pela primeira vez, sentiu os olhares de julgamento voltados contra ela. E a frase de Lourdes, repetida em pensamento por todos os presentes, transformou aquela noite em algo impossível de esquecer. A viagem de volta para Itajubá foi feita em silêncio. O ônibus noturno seguia pela estrada iluminada apenas pelos faróis. Dona Lourdes encostou a cabeça no vidro, a bolsa apertada contra o peito. Dentro dela, a toalha de crochê repousava como lembrança amarga. Não chorou. Não queria que estranhos a vissem desabar, mas a dor doía mais pelo silêncio de Yuri do que pelo tapa de Bianca. Ao chegar em casa, o sol já nascia. A casinha simples parecia ainda menor depois de ter visto o restaurante luxuoso. A cadeira de balanço estava na varanda, o fogão a lenha guardava o cheiro do café antigo e a toalha sobre a mesa lembrava que ali era o único lugar onde ainda tinha paz. Lourdes tirou a toalha de crochê da bolsa e a dobrou, guardando no fundo da gaveta. Não porque tivesse vergonha, mas porque não suportava olhar para ela sem reviver a cena. Nos dias seguintes, o telefone tocou pouco. Quando tocava, era Yuri tentando justificar-se às pressas. Mãe, você sabe... Bianca se exaltou. Mas eu não podia. A voz dele soava culpada, mas distante. Tá tudo bem, meu filho. Lourdes respondia calma. Cuida da sua vida. Eu me viro aqui. Mas não estava tudo bem. O coração dela se fechava um pouco mais a cada ligação curta. As vizinhas notaram sua ausência. Antes, Lourdes sentava-se no portão, conversava sobre a vida, trocava receitas. Agora, preferia se recolher. O crochê, que sempre fora companhia, ficou guardado. As mãos permaneciam paradas, como se não tivessem mais vontade de criar.
As noites eram as piores. Sozinha, lembrava-se do marido, de quando ainda tinha com quem dividir o peso da vida. Pensava em Yuri criança, estudando à mesa, pedindo ajuda com as contas. Recordava as vezes em que sonhou vê-lo engravatado. Agora, a imagem dele em silêncio diante de Bianca doía como punhal. Ainda assim, dentro dela havia algo que resistia. Uma centelha de dignidade que nem o tapa, nem o silêncio podiam apagar. Um mês se passou até que Lourdes voltou a pegar nas agulhas. O primeiro ponto foi difícil, como se cada laçada puxasse lembranças do jantar. Mas, aos poucos, o movimento conhecido devolveu ritmo às mãos. O crochê não era apenas passatempo, era a forma de transformar dor em paciência. Enquanto o fio corria entre os dedos, percebeu que não precisava provar nada a ninguém. Não precisava da aprovação de Bianca, nem da defesa tardia de Yuri. Sua vida sempre fora feita de pequenas vitórias que ninguém via, mas que ela sabia valorizar. O afastamento de Yuri doía, mas ela já aprendera a lidar com ausências. O que não podia era permitir que a humilhação definisse quem era. Naquela tarde, sentada na varanda com a agulha, Lourdes suspirou. Não havia superado tudo, mas o simples ato de retomar o crochê mostrava que estava no caminho. Os meses passaram devagar, como se o tempo testasse a paciência de Dona Lourdes. O primeiro mês foi de silêncio e isolamento, o segundo, de pequenos passos. O crochê voltou a ocupar a mesa da cozinha, o café voltou a perfumar as manhãs e as vizinhas começaram a vê-la novamente sentada na porta. A dor não desapareceu, mas encontrou espaço ao lado da dignidade que sempre a sustentou. Lourdes não esqueceu o tapa de Bianca, nem o silêncio de Yuri. Essas feridas continuavam abertas, mas entendeu que sua vida não podia ficar suspensa naquele instante. Cada ponto de crochê era uma forma de resistência. Cada linha puxada era um lembrete de que sua história não se resumia à humilhação em Campinas. Era mais antiga, mais forte, feita de noites de trabalho e de batalhas vencidas sozinha. Certa manhã, ao estender uma nova toalha sobre a mesa, Lourdes sorriu discretamente. Não porque tivesse esquecido, mas porque finalmente aceitava que dignidade não se perde quando alguém tenta tirá-la. Ela permanece em quem se recusa a se curvar. Yuri ainda ligava de vez em quando, a voz sempre tensa, cheia de desculpas inacabadas. Mãe, tô na correria, depois eu apareço. Tá certo, meu filho. Deus te acompanhe. Lourdes já não insistia. Sabia que a vida dele estava presa a escolhas que não podia controlar. O que podia controlar era a sua, não seria definida pelo desprezo de ninguém. No fundo, Yuri também sofria. Às vezes, sozinho no apartamento, lembrava do olhar da mãe no restaurante. A frase dela, "Você é rica, mas nunca foi nobre", ecoava como lembrança e ferida. Ainda não tinha coragem de voltar, e isso o consumia. Mas para Lourdes já não importava tanto. Descobriu que podia se bastar. O crochê, o café coado, a fé silenciosa, o cheiro de terra molhada depois da chuva, era nisso que encontrava força. Numa tarde de domingo, sentada na varanda com a agulha nas mãos, murmurou para si mesma: "Eu não perdi. Nunca perdi. Eles é que não sabem o que é vencer." Essa frase não era resposta para Bianca, nem cobrança para Yuri. Era um lembrete íntimo, quase uma oração. Porque a verdadeira vitória não estava na riqueza que ostentavam no jantar, mas na dignidade de quem encara a vida sem precisar humilhar ninguém para se sentir maior. Agora eu quero falar com você que acompanhou essa história até aqui. Quantas vezes você já se sentiu diminuído por causa da sua simplicidade? Já passou por momentos em que sua dignidade foi colocada à prova? A história de Dona Lourdes nos mostra que o luxo pode impressionar, mas é o respeito que sustenta a vida.
Me conte aqui nos comentários o que você faria no lugar dela e no lugar de Yuri. Não esquece de curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que você ama. Talvez essa reflexão ajude outra pessoa a se lembrar do seu verdadeiro valor. Porque no fim, todos nós carregamos dentro de nós a mesma luta, sermos respeitados pelo que realmente somos.